Oi, gente, bom dia. Olha, a aula que eu dei hoje no nono ano, certo? No dia 27 de outubro, foi sobre a evolução biológica. Essa aula está no livro de vocês, na página 164. É o capítulo 1, tá ok? É o capítulo 1 do tema 6, a evolução biológica. Então, nesse primeiro momento aqui que ele fala, na página 65, ele fala a origem da vida na Terra. Então, começo aí, não é? Há 4 bilhões, não é, e meio de anos, então a Terra era uma esfera aí incandescente, né, em chamas, incandescente que ela era em chamas, em brasa, temperatura elevada, altas radiações solares, atividade vulcânica também, não é? Eram constantes, era intensa. Aí, com o passar do tempo, com a diminuição da temperatura, né, esse vapor de água que existia na atmosfera, ele se transformou em líquido, originando aí os oceanos, tá? Nesse tempo aí, a atmosfera, né, nesse tempo aí, nesse início aí, há 4 bilhões e meio de anos atrás, a atmosfera ela era diferente, né? A constituição gasosa era diferente dessa constituição gasosa que nós temos hoje, tá bom? Não se tinha também a camada de ozônio, que é essa camada, né, que nós temos, que filtra a radiação ultravioleta. Então, essas radiações aí eram bem, né? Eram bem intensas. Com o passar do tempo, com os estudos, com o aparecimento dos seres vivos, os cientistas, né, começaram a estudar e lá na Austrália eles descobriram uma estrutura chamada aí de estromatólitos, tá? Que nessa estrutura eles descobriram aí seres, bactérias que viveram aí, né, que remotam aí, né, do tempo, tá, de origem aí da Terra, né, do planeta Terra. E os cientistas dizem, tá, que acredita-se que a vida evoluiu desses seres, tá? Então, com o passar do tempo, né, todas as formas de vida aí que existem hoje, ou já existiram aí no planeta, foram originados aí a partir desses seres unicelulares, né, dessas bactérias. Virando aí a página, na página 166, ele fala aí do ufixismo. O que é isso, professor? O ufixismo, que estuda-se também, é chamado de criacionismo. O ufixismo diz que toda a origem, né, todas as espécies que existem no planeta, toda a vida existente no planeta foram criados por uma origem divina, né? Que foi Deus quem criou todas essas espécies de vida, de animais, de plantas que existem no planeta. E que essas espécies, né, teve um dilúvio, que elas foram salvas nesse dilúvio. Tá? Então, também essa teoria ela foi usada, né? Ela foi vista, ela foi aceita, quase que eu não sai a palavra, ela foi aceita, né, no século XVIII, tá? Todo o século XVIII, século XIX, tinha essa ideia aí, tá, do criacionismo, né? Que toda a espécie de vida foi criada pela vontade divina, tá bom? Professora, mas eu também acredito, não tem problema, meu amor, certo? Mas a gente tem que ver o que é que a ciência fala, não é? O que é que a ciência estuda? O que foi estudado sobre essa parte aí da origem da vida? Então, antes da gente chegar na origem da vida, a gente vai falar aí do evolucionismo,
tá? Que essas espécies, elas se modificam ao longo do tempo. Essa modificação é chamada de evolucionismo. É o resultado aí desse processo de evolução de espécies, né? Das espécies que se tinha anterior, então elas vão evoluindo e vão se modificando ao longo do tempo. Então, isso aí é chamado de evolucionismo. Então, para a gente estudar melhor aí o evolucionismo, para explicar melhor o evolucionismo, a gente tem que ver o que é uma adaptação, certo? O que é uma espécie adaptada? Uma espécie adaptada é aquela que apresenta características para o ambiente ali em que ela vive. Que características são essas, professoras? Hábitos alimentares, né? Formato ali do corpo, comportamento, reprodução. Então, são esses, né? Essas características que as espécies têm que apresentar para um determinado ambiente que aquela espécie vive. Por exemplo, né, que ele dá aqui o exemplo no livro. Então, o cacto, né, ela é adaptada para aquele ambiente que é seco. Por quê? As suas raízes são profundas, ela tem um caule espesso, grosso, para evitar o calor. Ela tem espinhos para evitar a perda de água. Então, é uma adaptação que aquela planta tem para aquele lugar. Fala também dos golfinhos, né, que tem um formato hidrodinâmico para favorecer ali o seu deslocamento na água, certo? Essas adaptações, elas não são criadas, meus amores, de um dia para o outro. Então, não vai... eu vou colocar uma planta que era do clima frio, que estava a baixas temperaturas, e eu vou colocar aqui no sertão aqui do Ceará, ela vai, né, se adaptar, ela vai resistir a esse clima, porque ela vai se adaptar. Isso aí não ocorre. Essa adaptação, ela é observada há milhares de anos, que vai ocorrer aí essas modificações, e não ocorrer, tá, de uma hora para outra. E não quer dizer também que uma planta ou um animal adaptado, ele não vai morrer. Ele morre sim, né? Pelas as intempéries aí do ambiente, e pode morrer sim, tiver um incêndio, desmatamento, né? Então vai acontecer sim, tá? Não quer dizer que quem tem maior força física vai sobreviver. Quem sobrevive, meus amores, é o ser mais adaptado. É aquele que vai sobreviver. Não é aquele que tem maior, não é? Aquele que tem maior força física. Aí na outra página já tem tudo isso aí que eu falei, tá bom? Essas características também adquiridas, né? Que uma cicatriz, a perda de um membro, né? Uma cicatriz que você tem, aí vai ter um filho e vai passar essa cicatriz para aquele filho. Não, isso aí não vai ocorrer, certo? Essas características adquiridas, você não vai passar para os seus descendentes, tá bom? Só as características genéticas. Então, mais abaixo aí, na página 168, fala-se aí do Lamarckismo. Jean-Baptiste Lamarck propôs aí uma teoria para explicar o processo de evolução e de adaptação. Então, a teoria de Lamarck é a teoria que chama-se de uso-desuso. Lamarck diz o seguinte, que quando se usa um membro, tá? Esse membro tende a se desenvolver. E quando esse membro ele não é usado, ele perde aí a sua função e atrofia. Então, essa é a lei aí do uso-desuso. E Lamarck disse também que as características que foram adquiridas no decorrer do tempo passam para os seus descendentes. Então, ele mostra aí, tá, esse exemplo aí, né, de uma girafa, né? Então ele diz que a girafa com o pescoço, quando ela usa muito ali o pescoço, né, para se alimentar, para pegar plantas ali bem acima, então por ela usar muito esse pescoço, ele vai se desenvolver,
vai se tornar longo, tá bom? Essa teoria, né, de Lamarck, hoje em dia a gente já sabe que isso aí não ocorre, né? Essa girafa, existem girafas aí, tem o pescoço longo, porque são essas que sobrevivem, tá? Isso aí Charles Darwin explicou. O que mais aqui, né, de Lamarck? Então, essa girafa aí, né, com esse pescoço aí alongado, né? Então, mais ela vai usar, mais ele vai se desenvolver, tá bom? Então, essa é a teoria do Lamarck, que é a lei do uso-desuso. E ele disse também que as características adquiridas, elas passam para os seus descendentes. Por exemplo, um rapaz, né, que tem um físico aí, né, é um pouco franzino e tudo. Então, esse rapaz começa a fazer exercício, fica super musculoso. Então, pela teoria de Lamarck, esses músculos fortes que ele adquiriu ia passar para os seus descendentes, certo? Então, hoje em dia, isso daí já não, né? Que o Charles Darwin, tá? Ele estudou aí, viajou, passou uns 4 anos viajando o mundo todo, não quis ser, né, médico como o pai dele, foi ser biólogo. Então ele fez aí, né, ele escreveu o livro que é usado até hoje, que é A Origem das Espécies, e ele disse, né, que quem vai sobreviver são os organismos mais adaptados ao ambiente. Quem é que vai sobreviver? É aquele que é mais forte, certo? Mais forte não, gente, só um minutinho, né? É aquele que tem mais chances, né, de chegar ao alimento. É aquele que é mais veloz, é aquele que enxerga melhor, tá? Aquele, né, que corre. Então, é esse, né, que vai, aquele que resiste ao frio. Então, é esse organismo que vai sobreviver. Aquele mais adaptável. Quem é que vai selecionar isso daí? A natureza. A natureza vai selecionar, tá, esses organismos aí mais adaptáveis. Aí ele fala aí na página 171, então, a seleção natural é o darwinismo, né? Quem defendeu isso aí foi Charles Darwin. Então, as teorias de Charles Darwin, ele tem a ver com evolução. As teorias de Lamarck é sem evolução, tá? Não tem evolução. Com o Charles Darwin, ele já começou, né, a usar, né, esse conceito aí, tá, de evolução, já tem evolução. Então, Charles Darwin, né, ele disse, né, a seleção natural, os organismos com características que os tornam adaptados a determinados ambientes têm mais chances de chegar à fase adulta e deixar descendentes férteis. Não é isso? Se tem ali num lugar ali um leão, tem um veloz e tem um lento, qual é o que vai sobreviver? É o veloz, né? É aquele que vai chegar mais rápido ali, não é, a caça, vai se alimentar mais, né? Vai sobreviver, certo? Então essa daí é a teoria de Charles Darwin. Tem aí, né, que os seres vivos, ele tem uma capacidade de reprodução superior às possibilidades oferecidas pelo ambiente de mantê-los vivos. Ele diz também que os indivíduos de uma mesma espécie competem por necessidades alimentares. Então, se um leão está ali na savana, né? Então, eles vão competir ali pelos mesmos alimentos. Quem é que vai sobreviver? O que for mais esperto, né? O mais veloz, o mais forte é aquele que vai sobreviver. O mais adaptado ao ambiente, certo? Então, ele disse também que em todo grupo de seres vivos há variações genéticas, né? Variações hereditárias que podem ser transmitidas aí aos seus descendentes. Tá bom? E os indivíduos cujas variações são mais favoráveis ao ambiente, não é? Tem maior probabilidade de sobreviver e de se reproduzir,
transmitindo essas variações aos seus descendentes, tá? Então, essa é a seleção natural, é o darwinismo. Ele disse que o ambiente ele vai selecionar os mais adaptados, tá? Que são esses adaptados, que enxerga melhor, que é mais veloz, que é mais adaptado ao frio. Então, esses aí é o que vai sobreviver, né? Que vai sobreviver ao ambiente. Eu até coloquei aqui no caderno, seleção natural. O meio seleciona os mais aptos. As características mais úteis, quem voar melhor, quem tem a visão mais apurada, quem correr mais, quem suportar mais o frio. Então, esses aí, né? Tudo isso para quê? Para obter alimento. Não é isso? Para obter alimento, para chegar à fase adulta, para procriar. Porque aquele que não chegar à fase adulta, né, que morrer ali jovem, não vai continuar a espécie. Ok, meus amores? Então é isso, esse vídeo é para aqueles queridíssimos que não estão assistindo a aula, nem assistiram a minha aula online, eu fiz esse vídeo. Mas a partir da próxima terça, depois da aula ali na sala, a gente vai ter uma aula no Zoom, tá bom? Então, beijinhos, até a próxima terça. Acho que a próxima terça é feriado, né? Se não me falha a memória. Então, até a próxima.